a gente começa com os destaques de Brasília. O presidente Lula e o presidente francês Emmanuel Macron participaram nesta quarta-feira da cerimônia de batismo e lançamento ao mar do submarino Toneleiro, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A gente chama o repórter André Anelli, que traz as últimas informações. Como é que foi essa cerimônia, André? Eles falaram sobre paz, não é isso? Bem-vindo, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula afirmou hoje ter carinho pelas Forças Armadas e defendeu que elas sejam altamente qualificadas para a garantia da paz em todo o país. Essa manifestação ocorreu ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, que também aproveitou a ocasião para criticar as guerras em andamento pelo mundo, mas sem citar nominalmente nenhuma delas. O francês também acompanhou o raciocínio do presidente Lula e afirmou que Brasil e França devem fortalecer os próprios poderios militares para não serem, nas palavras dele, lacaios de outros países. As grandes potências pacíficas, como a França e o Brasil, devem reconhecer que nesse mundo cada vez mais desorganizado, nós temos que ser capazes de fazer uso, de falar da firmeza, da força, porque somos as potências que não querem ser os lacaios de outros. Nós temos que saber defender com credibilidade a ordem internacional. Já o presidente Lula fez um discurso direcionado à política interna aqui do Brasil, com uma declaração que foi interpretada como mais um aceno aos militares. Lula disse ter preocupação com a estrutura das Forças Armadas no país e apoiou investimentos na área da defesa. Esse carinho que nós temos com a Marinha, nós temos com a Força Aérea Brasileira, com a Aeronáutica, e nós temos com o Exército Brasileiro, porque um país do tamanho do Brasil precisa ter forças armadas altamente qualificadas, altamente preparadas, a ponto de dar resposta, de garantir a paz quando o nosso país precisar. Esses discursos aconteceram no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, durante a cerimônia de lançamento ao mar do submarino Toneleiro, que inclusive contou com um ritual de batismo feito pela primeira-dama Janja da Silva. O Toneleiro é o terceiro dos 4 submarinos convencionais previstos no ProSub, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. A iniciativa faz parte de um acordo de parceria estratégica, acordo esse assinado entre França e Brasil em 2008. Estimado em 40 bilhões de reais em valores atuais, o programa prevê também a construção de um submarino convencional movido a propulsão nuclear. O presidente Lula defendeu esses investimentos para o que ele chamou de garantia de paz no Brasil. Nós temos que nos preocupar com a nossa defesa. Não porque nós queremos guerra. A defesa para quem quer paz. A defesa para quem mora num continente que já definiu em todas as reuniões da CELAC de que nós vamos continuar na América Latina e América do Sul sendo uma zona de paz. E nos preocupar com a tranquilidade que nós precisamos garantir ao planeta Terra. Porque hoje nós sabemos que existe um problema muito sério de animosidade contra o processo democrático desse país. Além desse compromisso no Rio de Janeiro, no caso, então, a inauguração do submarino Toneleiro, Macron tem outras agendas aqui no país. Ele viaja para São Paulo, onde vai participar do Fórum Econômico Brasil-França, com o objetivo de fortalecer o fluxo de negócios entre os países. E depois desse encontro empresarial, Macron deve participar de um jantar com artistas e personalidades da cultura brasileira. O presidente francês vai encerrar esses 3 dias de compromisso aqui no país
com uma visita oficial aqui a Brasília, onde ele novamente vai se encontrar com o presidente Lula. Os dois vão discutir questões bilaterais, como o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, o qual a França tem se posicionado contrária, inclusive, além de questões internacionais, como as guerras entre Rússia e Ucrânia e Israel e o grupo terrorista Hamas. A reforma de organismos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, também deve fazer parte da pauta dessas reuniões que a gente segue acompanhando e amanhã são aqui direto de Brasília. Tiago. Aí a gente continua trazendo as informações. O Anel ainda volta nessa edição do nosso Jornal Jovem Pan daqui a pouco. E já chama os nossos comentaristas, Cristiano Vilela nos estúdios, Dora Kramer, como sempre, conosco também. Dora, boa noite para você, bem-vinda. E a primeira vez em que os dois se encontram, com muitas fotos, até virando meme nas redes sociais. Agora, na declaração de Lula, talvez o ponto principal, ele falando de novo sobre as Forças Armadas. Foi um afago nas Forças Armadas, Dora? Boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. É mais um gesto de aproximação, não chamaram assim de afago, ele chamou de carinho, né? Mas é um gesto político, um gesto que faz parte, tem todo um contexto, né? E nesse contexto se insere aquele veto a comemorações relativas aos 60 anos do golpe militar de 64, e, enfim, é uma trajetória construída muito sob a condução do ministro Zé Múcio Monteiro, mas eu queria falar um pouco dessa agenda dos dois. Parece que fizeram, Macron e Lula, um pacto de agenda positiva, e olha que coincidência, tanto um quanto o outro têm problemas de avaliação, problemas internos na avaliação positiva. O Macron um pouco pior, porque a avaliação positiva dele é de 28%, a do presidente Lula é de 40, 45%, 47%. Então, eles focaram nas convergências, deixaram as divergências de lado, mesmo nas referências à guerra, por enquanto, eles não nominaram, né, os atritos, os conflitos no leste europeu e no Oriente Médio, porque eles têm abordagens diferentes. Vamos ver, o André traz para a gente a pauta que o acordo União Europeia, que essa é a grande divergência, estaria na pauta, mas eu acho que nessa toada de agenda positiva, tenho a impressão que a tendência é que esse assunto seja levado pela área técnica e deixe os dois presidentes de lado, que aí a divergência é profunda. Ô Vilela, o presidente da França usou a expressão "não queremos ser lacaios dos outros", né? Claro que o discurso dele foi mais internacional do que o do presidente Lula, mas de qualquer forma, essa aproximação que mais te chamou a atenção, e a presença do presidente da França continua aqui no Brasil nos próximos dias. Tiago, uma boa noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, foi um encontro de frases fortes no sentido de reafirmar a independência, o poderio, a força dos dois países. A Dora colocou bem, parece que foi um jogo combinado de troca mútua, né? De gentilezas, de afagos e de tentativa de uma boa fotografia política. Os dois presidentes, um mais, outro menos, mas os dois presidentes patinando um pouco nas pesquisas de opinião. Então, de alguma forma, faz uma fotografia boa. Aliás, até um excesso de fotografias, porque virou meme até a forma romantizada ali, como os dois presidentes acabaram posando juntos em paisagens bonitas aqui pelo Brasil. Mas eu vejo que esse aspecto, ele acaba sendo positivo. Eu vejo que o Brasil se relacionar bem com uma potência importante como a França, eu não vejo mal nenhum, pelo contrário, eu vejo uma expectativa de ganhos. Eu ainda torço para que o tema envolvendo Mercosul e União Europeia, ele possa ser retomado. Talvez não para se chegar num consenso, mas pelo menos para se destravar as conversas, para destrancar as portas, para que esse tema eventualmente possa avançar no futuro.
esse acordo seria muito estratégico para o Brasil e o presidente Lula sabe disso. Dora, mas nesse caso, né, como não temos os outros países do Mercosul nessas reuniões, nesses encontros, mas o que o Vilela fala é importante, ou seja, pode ser uma aproximação, um princípio de conversa, mas dificilmente em eventos ou em encontros como esse temos algo concreto para anunciar, não é, Dora? Olha, nesse caso, eu acho que a convergência é tanta e essa aproximação é tão importante, e essas cenas, eu achei essa visita, pelo menos até agora, calma, ainda falta, né? Falta um dia e pouco para acabar. Mas até agora ela foi muito bem conduzida. E é como você disse, como não tem os outros parceiros do Mercosul e do lado da França há uma pressão muito grande do agro, não seria aqui nesse cenário que esse acordo, que concordo, super importante, iria andar. Ele depende de questões internas que me parece que não fazem parte da pauta dessa viagem.